Vamos dar início à nossa Assembleia Geral Extraordinária, dia 30 de março, de agosto, com a seguinte pauta: reformas, propostas de regulamentação e alguns encaminhamentos. E vamos iniciar os informes. Tivemos hoje a FASUBRA está com uma série de universidades aí com indicação, com seus técnicos indicando a greve geral. Nós tivemos uma reunião no setor das IFES nesse mês e está cotado para que a gente possa fazer assembleia e assim deliberar algum posicionamento dos colegas. Então, mês que vem, nós estaremos marcando a assembleia para fazer a avaliação de conjuntura e deliberação da entrada dos professores ou não na questão dessa greve geral. Então, isso é uma pauta do Andes. Então, nós estamos definindo isso na próxima semana. A reitoria, ela ampliou o deadline dessa proposta de regulamentação. Então, o deadline era para amanhã, dia 31, a reitoria colocou dia 30 de setembro, então nós já temos aí um prazo ampliado de 30 dias. A ADUFEP fez 3 cafés da manhã e 6 debates com a questão da regulamentação, inclusive debates em Caruaru e em Vitória, para assim culminar com essa assembleia e sairmos daqui com um posicionamento definido da ADUFEP. Esse é o segundo encaminhamento, ampliação do deadline da regulamentação. Então, hoje a gente tem até o dia 30/9 para entregar alguma coisa na reitoria. Então, eu espero que a gente consiga concluir hoje essa nossa proposta e, assim, a gente dialogar com o reitor e definir qual o melhor direcionamento para essa regulamentação. Você tem algum informe? Pega o microfone. Aldísio tem um informe. Bom, teria 2 informes. Um é que, na nossa campanha, nós tínhamos dito que a prestação de contas seria mensal e divulgada no site da ADUFEP, o que não foi feito nem em julho, nem foi feito agora em agosto. Isso porque a prestação de junho, que não era nossa, não foi ainda concluída, por conta da dificuldade de localizar documentos que foram resultantes de despesas pagas. Então, nós estamos procurando, assim que terminar de concluir o mês de junho, mas quem quiser ver a prestação de conta de julho e de agosto, é só ir na sede da ADUFEP e está lá todos os pagamentos, com toda a documentação devidamente comprobatória das despesas na tesouraria da ADUFEP, ok? Mas assim que terminar essa questão, a gente não só vai botar na site, como vai fazer a assembleia, que é obrigatória, que tem sido agora em agosto, para aprovação da prestação de conta do ano passado, ok? Esse é o primeiro informe. O segundo é que nós participamos recentemente, esse final de semana, de um encontro no Sindicato Nacional para debater a questão da Seguridade Social. Só depois vai sair um documento em que foi colocado com muita clareza 2 problemas. O problema da PEC 241 e da emenda do PL 257. O PL 257 está no Congresso sendo aprovado. Uma parte já foi aprovada e outra parte ainda está em destaque. E a gente não conseguiu o documento do PL 257 foi aprovado por conta do próprio Congresso não ter ainda colocado para acesso. E quanto ao a PEC 241, foi consenso em todos que estavam lá que ele é uma PEC que sedimentaliza, cristaliza, formaliza no Brasil a implantação inconteste do projeto neoliberal. Portanto, um projeto que vai tirar direitos da classe trabalhadora, não só ativos quanto aposentados, e vai permitir
que a riqueza nacional possa ser transferida para o capital privado. É uma PEC em que todos devem estar perfeitamente informados, devem discutir e devem ser radicalmente contra ela aqueles que são a favor de um Brasil autônomo, de uma classe trabalhadora com direitos garantidos. Alguém tem algum... Daniel? Daniel e Sérgio. Bom dia. Bom dia. Tá funcionando? Tá, né? Eu queria dar um informe mais e pedir um esclarecimento também. Eu recebi, todos nós recebemos o boletim, e no final da página tem um encontro do PROIFES, né, com bastante destaque do PROIFES, que o professor Aldísio, que está à mesa, e Augusto, né, foram como convidados ao 12º encontro. Então, eu queria primeiro o informe, para quem não sabe, não sei se é informe, até eu fico confuso, mas a gente é filiado ao Sindicato Nacional, ANDES, SN, né? O PROIFES foi constituído na base para contrarrestar, né, para contrapor o Sindicato Nacional, né, que é o nosso sindicato, rifou, né, aposentados e outras questões, a questão que a gente pode entrar num debate, né, que não vem o caso, não quero fazer, mas eu fiquei com um receio que não tem nenhuma logomarca do ANDES, a gente está participando, o Aldísio deu o informe que foi no setor das IFES, acho que junto com o Augusto, vocês estão participando, como é que surge o PROIFES nesse momento tão difícil, né? E aí a segunda pergunta, dando espaço para o PROIFES, né? Gastando dinheiro do nosso sindicato com o PROIFES, né? E não pessoalmente, então acho isso a gente teria que devagar com andor, fazer um debate mais pé no chão, porque a gente sabe, aqui pelo menos a grande parte, a maioria sabe o que representa e o que representou o PROIFES para a luta do nosso sindicato, a luta autônoma efetiva, como o Aldísio falou, e eu concordo com essa fala do Aldísio, né? Então, queria um informe quanto foi gasto o sindicato com um histórico contra, né? O PROIFES surge contra o ANDES, né? Então, eu queria dar esse informe e solicitar. Acho que a gente não pode gastar dinheiro com o PROIFES, quem quiser vá no PROIFES. Agora, se um dia esse sindicato for do PROIFES, que eu desejo que nunca aconteça isso, aí vai ter que gastar dinheiro. Mas hoje é construir, botar lenha para queimar o ANDES. Então, não sei se vocês têm acesso agora, né, podia de cabeça, mas é só um informe, pedido de informe, não sei se tem condições de responder agora, mas é uma necessidade pelo jornal que recebi, disse, gente, cadê o ANDES aqui? E vocês reafirmaram aqui na informação sobre o ANDES, então é esse informe que eu gostei, né, que eu achei relevante, como o Aldísio falou, que foi o setor das IFES, né, que vocês participaram. O gestor de Seguridade Social. Pronto, esse eu achei ótimo, o informe era essa a questão. Bom, gente, o meu informe, ele diz respeito ao aumento, o reajuste, né? O reajuste que fez parte de uma lei aí, lei essa, que passou na Câmara, depois passou no Senado, foi para a sanção do presidente e foi publicada no Diário Oficial. O contra-cheque da gente, que vai sair agora, dia 1, 2 de setembro, já vai vir com esse aumento. Primeiro, eu não sei se todo mundo vai lá, não sei, agora cada vez eles mudam, mas se entrar no CIAPNet e botar lá servidor, aí ele já entra automaticamente no local adequado e a gente pode baixar o contra-cheque da gente. Já está disponível desde o dia 20 e alguma coisa, onde está lá. Eu tive a capacidade de olhar linha por linha do meu contra-cheque e o que eu vi foi que na parte dos proventos, realmente o aumento foi de 5,5%. Quando chegou na parte dos descontos, quando eu pego, no meu caso, né, eu pego o INSS aumentou 9%, o desconto do INSS. O desconto do imposto de renda aumentou 9%.
Então, existe uma fórmula de cálculo, que eu não sei qual é, do INSS e do Imposto de Renda, que quando o salário da gente aumenta 5,5%, esse desconto aumenta de 9%. Resultado, o meu líquido, o aumento dele foi de 4,8%, não foi de 5,5%, foi de 4,8% no líquido. Eu acho que isso deve acontecer com todo mundo. Então, é uma forma de a gente questionar, que danado é isso, que quando a gente tem o aumento, o desconto aumenta mais do que o percentual do aumento, tá certo? Então, isso é a primeira coisa. O segundo informe que eu quero dar é o seguinte: eu recebi um e-mail colocando assim, eu uso o plano de saúde, que é o CAP Saúde, que é aqui de um grupo da universidade. Então, eu recebi um e-mail colocando como sendo o CAP Saúde no seguinte teor: olha, esse mês nós não conseguimos colocar no seu contra-cheque o desconto do CAP Saúde. Então, vai em anexo um boleto para você pagar o CAP Saúde. E aí manda lá em anexo o boleto. Só que eu entrei no meu contra-cheque e está lá o desconto do CAP Saúde. Das duas, uma: ou o CAP Saúde errou, ou isso é um roubo que está sendo feito por alguém mal intencionado com todo mundo. Com todo mundo não, com parte das pessoas, né? Eu recebi isso, não sei se outras pessoas receberam, mas é importante a gente ver se isso é do CAP Saúde. A gente tem que ir para cima do CAP Saúde e olha, você não pode fazer um negócio desse porque está errado. A pessoa descontou no contra-cheque e você disse que não saiu o desconto. E segundo, porque você fez isso inadvertidamente. Outra coisa é que se descobre que isso é algum ladrão que está entrando na situação, nos dados da gente e mandando esse tipo de coisa, a gente tem que ver que essas pessoas podem até ir para a cadeia, né? Eu acho, para terminar, eu queria colocar o seguinte: eu acho que o que o Daniel colocou aqui não é um questionamento, não é informe, ele mesmo colocou, mas seria quase que um ponto de pauta, porque, de uma certa maneira, é uma discussão. Eu tenho posições contrárias ao que Daniel colocou aqui, mas eu não queria externá-la aqui, porque eu acho que isso é um ponto de pauta, não pode discutir nos informes. Alguém para mais algum informe, não? Gilberto. Bom dia a todos. É uma satisfação a gente fazer a primeira assembleia da DUFEP, né? E passar duas coisas bastante rápidas, né? Sobre algumas atividades que a gente tem incrementado aqui na associação. Que uma delas é a assessoria jurídica, que está funcionando, né? Com atendimento a todos, né? Terças pela manhã e quarta-feira pela manhã. Assessoria de comunicação, que também tem sido incrementado e tem tido, né, já uma boa divulgação, né, em nível geral. E assessoria contábil, tá? Deixar claro também que a gente tem uma ouvidoria, então ela está funcionando até às 20 horas, né, todos os dias, então por telefone todos podem tirar algumas informações. E mais um informe é que nós, como diretoria do FEP, eu, Fábia e Heron, participamos, né, da reunião da IFES, que aconteceu dia 4 e 5 de agosto, né, em Brasília, do mês de agosto. E aí, então, maiores relatos, né, sobre o que foi discutido lá, a gente pode depois passar algumas informações. Bom, tem um esclarecimento pedido por Daniel. Acho que é bom todo mundo entender que nós aqui sempre colocamos que temos que participar do debate de ideias. E fomos convidados pelo PROIFES para participar do seu encontro, e nós, como tínhamos aqui questionamentos a respeito da carreira que foi aprovada, que foi assinada pelo PROIFES, nós fomos ouvir a opinião do PROIFES a respeito deste assunto. E, como consequência disto, chamamos para um debate aqui na universidade, nos 3 campi, tanto o representante do Sindicato Nacional, quanto o representante do PROIFES, para debater a carreira que tinha sido aprovada no Congresso Nacional. Esse é um mecanismo que a gente entende
de diálogo constante, inclusive porque nós queremos construir a unidade da classe trabalhadora. E a unidade só se dará se fizer debate entre os diferentes. Se eu fizer só debate entre eu e o Sete, nós não vamos construir a unidade da classe trabalhadora. É preciso que eu chame para o debate e venha debater com aqueles que pensam diferentes. Em outros momentos, nós também fomos para o encontro do MDI. Nesse momento não, porque o MDI nunca mais, que é o Movimento Docente Independente, nunca mais nos chamou para participar de nada. Mas se chamar, a gente vai porque quer ouvir as diferenças. Mas não deixamos em nenhum momento de participar das atividades próprias do nosso Sindicato Nacional, o ANS. Portanto, isso é uma questão extremamente importante, que todos saibam que o debate de ideias, o debate e o confronto das diferenças constituem um elemento fundamental na construção de um processo democrático. É desta forma que a gente participa e vai participar sempre, sempre chamando também o ANS para participar. É tanto que quando veio aqui para discutir a carreira, nós fizemos questão, mas vai com o pessoal do ANS juntos. Isso é uma questão fundamental para a gente continuar. Bom, só recapitulando o esclarecimento, né? Quando fizemos o debate de carreira nos 3 campos, eu fiz questão de convidar o Andes e o PROIF junto. Porque o PROIF, professor Daniel, o senhor bem sabe, que assinou o plano de carreira 12772, foi o PROIF que implementou, estruturou e organizou a RSC. E o debate da RSC estava sendo feito nesse encontro. Então, esse debate, esse mesmo que eu propus ao professor Marcelinho, para que levasse um debate de RSC no colégio de aplicação. Então, o Andes vai fazer esse debate agora no setor das IFES, no dia 16, e nós estaremos lá. Então, isso não impede a nossa ida ao PROIF para realizar e contribuir com as discussões. Então, só assim trazer essas discussões para a base. Então, o único objetivo de ter ido no encontro do PROIF foi para aprimorar o conhecimento aqui do sindicato e trazer as informações para a base. Então, vamos dar início à nossa pauta. Todos sabem que a Lei 772 ela foi assinada em 2012, a lei que reestrutura o plano de carreira dos professores. Associado à Lei 12772, você tem a Lei 12863, a Lei 13243 e agora a Lei 13225, que foi assinada no dia 1 de agosto de 2016. Consequentemente, essas leis têm que ser regulamentadas pelas universidades. E várias universidades no Brasil estão regulamentando a Lei de Carreira 12772. A UFPE é uma delas. Consequentemente, a UFPE lançou no seu site, foi assim que eu descobri, e enviado pela direção do meu centro para o meu e-mail, uma proposta de resolução de carreira. Assim que nós tivemos conhecimento da diretoria dessa proposta, foi um ponto de pauta da diretoria, e foi deliberado que a gente ia fazer vários debates nos centros para, assim, debater com os professores, com a base e definir a melhor forma de trabalho para essa proposta, que não é uma lei, é uma proposta. Consequentemente, fizemos vários debates, CAVE, aqui na ADUFEP, no Centro de Educação, no CCS, no CAA, e no CTG a gente não teve a possibilidade, e em outros locais. Fizemos 2 cafés da manhã aqui, todas as quarta-feiras, de 7 às 10, a gente tem um café da manhã com um tema específico. Fizemos 2 aqui com o debate de carreira. E assim a gente tem algumas condições de acúmulo para o debate em relação a essa proposta. Vários professores contribuíram, e hoje a gente culmina com a assembleia e a deliberação dos colegas professores para definir qual o posicionamento da ADUFEP em relação a essa proposta. Qual é o meu encaminhamento para o plenário? É que nós possamos fazer isso em etapa. Não é? Os professores abrem, a ideia é abrir em bloco, aqui, se todos assim concordarem, em bloco,
de 5 minutos para que os colegas possam colocar suas arguições e colocar a resolução e cada um dá o seu destaque. O destaque na resolução, o destaque geral, e a gente discutir por destaque. Se não concluirmos hoje, a gente faz outra assembleia para concluirmos, já que o prazo foi ampliado. Se todos assim concordarem, a gente pode caminhar dessa forma. Os destaques por artigo e os destaques geral. Quem tem destaque geral, ou a gente usa em bloco, ou a gente fala individualmente. Pode ser assim, pessoal? Ok? Então, destaque geral na resolução. Antes do destaque por artigo, quem tem? Daniel? Sérgio? Renato? Aldísio? Augusto? Quem mais? Professora Ana Paula? Alguém mais, pessoal? Algum destaque geral? Gilberto. E aí a gente pode fazer por artigo, ok? Tudo bem? Então, quem tem destaque geral? Sérgio, Renato, Aldísio, Augusto, Ana Paula e o professor Gilberto. E Daniel. Não. Sérgio primeiro. A gente abre os destaques geral e depois a gente faz artigo por artigo. Já fiz. Bom, gente, veja, a gente já teve momentos aqui na universidade em que a gente discutiu regulamentos feitos pela UFPR. A gente está discutindo aqui regulamentos feitos local, vale para a gente, mas já não vale para qualquer, nem para rural, que aqui no mesmo estado, na mesma cidade, o que a gente está discutindo aqui não tem nada a ver com eles, é a situação nossa, né? E a gente já fez isso com respeito, vamos supor, à progressão de carreira. Foi realmente uma situação extremamente polêmica, né? Eu me lembro que parece que foi o Fittipaldi que fez a proposta e foi uma grita geral. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem é a gente contemplar a diversidade que tem a UFPE. É claro que toda a universidade também tem isso. A gente tem aqui cursos de artes, tem cursos de engenharia, né, numa área de tecnologia, tem cursos em educação, tem cursos de saúde, então tem cursos jurídicos. Então a gente tem que se envolver com todos esses cenários diversos e criar regras gerais que a gente tem que analisar como é que isso vai ser feito ali naquele local. Por exemplo, nessa proposta aí tem dito que uma turma que tem menos de 10 alunos, ela não pode existir. Eu me pergunto, um professor de piano, ele vai botar 10 pianos numa sala de aula para botar os alunos lá e ensinar piano a eles? Então, a diversidade, é claro que essa regra ela pode ser importante para determinados cursos, mas para outros não, tá certo? Depois ele estabelece coisas assim, a aula tem que ter 50 minutos, agora a aula não é mais de 1 hora, é obrigado a ser 50 minutos. Então, isso como regra geral para todos, né? E para terminar um pouco a minha fala, eu queria colocar o seguinte: nitidamente, quem lê essas regras percebe, né? Eu acho que Daniel pode falar isso aqui quando vier falar, que ele estabelece um princípio pedagógico, que hoje existem muitas propostas pedagógicas, e de uma maneira internacional até, que são aplicadas, que a gente tem a liberdade, nós docentes, de seguir, né, uma via
de pedagógica para o nosso curso, para a nossa aula. E ele impõe, não é, uma situação que é totalmente diversa de muitas outras, o pessoal do construtivismo, né, que existem várias linhas construtivistas e outras mais. Então, veja, como é que a universidade agora vai colocar os professores agora? Eu me pergunto, eu sei que isso aí veio da administração central, que, de uma certa maneira, a administração central como um todo está assinando esse documento, se não botou o nome embaixo, mas divulgou e está botando para ser debatido, né? Mas certamente a pessoa que fez um negócio desse é uma pessoa que não tem uma vivência de ensino. Eu acredito que seja isso já foi colocado aqui por outras pessoas, isso deve ser algum burocrata, né, que acha que o professor é aquele funcionário que tem que dar tantas horas de aula, tem que fazer isso daquele jeito. Ele tem uma visão extremamente errada do que é o ensino no mundo de hoje, no século de hoje, no século XXI. Então, para mim, eu acho que, vendo de uma maneira geral, eu acho que a gente, primeiro, o próprio MEC, nas suas resoluções, não coloca o que está sendo colocado aí. Então, a gente não pode ir muito além das exigências que o nosso patrão geral faz. Vou terminar, vou concluir. Então, como é que a gente vai fazer uma coisa específica aqui para a universidade, nesses moldes que estão aí? Então, eu condeno o projeto como um todo. Renato. São 5, só que o Sérgio já tinha começado. Quando a gente começou a contar, já tinha passado 1 minuto. 5. Não, foi 5. Tá, bom dia a todo mundo. Acho que assim, tem alguns destaques. Antes que eu queria pensar a questão da metodologia. Eu acho que a gente tem que pensar a metodologia do que está sendo proposta para uma decisão tão complicada, tão complexa como é a resolução sobre o trabalho docente, enfim, a definição do que é trabalho docente. Eu acho, quando na UNB, inicialmente, por exemplo, o Darcy Ribeiro propôs a descentralização, a departamentalização da universidade, a ideia era descentralizar o poder, a ideia era dar poder aos professores nas instâncias, enfim, nos plenos locais. Acho que essa era a intenção, uma intenção de democratizar o poder realmente dentro da universidade. E o que a gente viu depois da ditadura foi que essa estrutura pulverizada foi utilizada, na verdade, para ampliar o controle sobre os professores, sobre os estudantes, enfim, o controle mais local, mais próximo desses estudantes. Muito me espanta que eu acho que a gente não é uma metodologia adequada você fazer uma resolução. A maioria dos professores só tomou conhecimento dessa resolução quando foi convidado a participar no formulário eletrônico, sabe? Não houve nenhum debate proposto pela reitoria presencial, onde a gente pudesse tirar dúvidas, onde a gente pudesse esclarecer sobre algumas questões, simplesmente um formulário eletrônico identificado, inclusive, que você deixava lá sua sugestão ou crítica, sem, inclusive, ter nenhuma garantia de que aquilo fosse levado em consideração, ou como vai ser o processo de análise dessas sugestões. Então, acho que essa metodologia, a primeira coisa que eu acho que o destaque que a gente tem que colocar é sobre a metodologia. É importante ampliar os fóruns de debate, é importante que essa discussão aconteça nos plenos, é importante que toda a comunidade seja envolvida nessa discussão, não só para ser ouvida, mas também para deliberar junto. Eu acho que essa é uma demanda que eu acho que a gente pode começar a pensar, caminhar para a universidade. Já levei 2 minutos, vamos lá. E depois acho que é importante a gente pensar, concordo com o Sérgio, o trabalho pedagógico não é o trabalho apenas do professor, sabe? É uma visão que está colocada ali de que o trabalho pedagógico depende apenas do professor, sabe? E a gente sabe que não, que o nosso trabalho, tanto na pesquisa, no ensino, na extensão, tem aluno, tem técnico envolvido que são fundamentais para que aconteça o nosso trabalho. Então, não chamá-los também a participar, a discutir, a achar que isso é só um problema de professor, também me parece um equívoco. Acho que a gente tem que caminhar, inclusive porque já temos um estatuto, né, esperando pela homologação há mais de 1 ano, que precisa ser encaminhado nesse sentido para que a gente possa ter uma decisão tão importante de forma mais democrática, sabe, com participação também dos estudantes e dos técnicos que eu acho que são interessados na qualificação do trabalho pedagógico, tanto quanto nós.
E aí, por exemplo, tem reforçando o que o Sérgio colocou, tem algumas anomalias. Se você colocar que aumentar a carga horária de professor é punição para o professor, isso já coloca, primeiro, o entendimento do ensino como algo secundário dentro da universidade, como punição dentro da universidade, sabe? E isso não ajuda a qualificar em nada o nosso ensino, enfim, a universidade que a gente tem, que a gente deseja. Eu acho que a gente tem que discutir também, pensar qual a intenção, por que essa proposta está aparecendo agora? Sabe, num contexto de precarização do trabalho, de corte de verbas, por que de repente a reitoria resolveu propor uma revisão sobre o trabalho pedagógico? Eu vejo duas intenções claras, a intenção da inovação e a intenção do aumento do controle. Sabe? Incorporar a inovação enquanto atividade docente, sabe? Como forma de responder à crise financeira, sabe, abrindo as portas para o capital privado usufruir, enfim, e ajudar a financiar a universidade. Eu acho que esse debate é perigoso, que a gente põe em risco o caráter público da universidade. A gente precisa ser muito bem feito. Não estou aqui defendendo uma universidade isolada, que não dialoga com a empresa, que não dialoga com o capital privado, mas a gente precisa ver em quais termos isso vai acontecer. Sabe? Simplesmente colocar, como eles colocam na seção 4, se não me engano, seção 4, inovação. Entende isso, tudo que se aplica em pesquisa e ensino, se aplica também em inovação, me parece perigoso. Acho que esse debate precisa ser aprofundado e vem sendo meio apressado pela universidade. E a ideia do controle, né? A gente vê que aumenta, por exemplo, dificulta a mobilidade dos professores dos campos de interior, aumenta o controle sobre o professor está fazendo, aumenta a carga burocrática do professor, né, do que ele tem que cumprir, do que ele tem que fazer. Eu acho que a gente precisa também entender que uma resolução dessa, já concluindo, a ideia é que a gente conhecesse, conhecer melhor quem somos os nossos professores, quais são essas diversidades, porque esse controle não pode vir à custa de sacrificar a diversidade, porque senão a gente mata a universidade, sabe? Então, é entender uma proposta que ajude a entender melhor a universidade e qualificar o trabalho pedagógico, e não simplesmente, enfim, empurrar a goela abaixo, mais controle e a inovação. Obrigado.